3 de junho, quarta-feira, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mercado Flash. Eu sou o Pedro Pimparel Serafim e estou aqui convosco para dar-vos as notícias mais fresquinhas do mercado nacional e internacional. Antes de mais, deixar o vosso apelo, como sempre, subscrevam ao nosso canal do YouTube, estamos quase a chegar a uma marca redonda e só vamos conseguir com a vossa ajuda. Ao contrário dos últimos episódios, vamos ter muitos tópicos para falar sobre o mercado nacional e menos sobre o mercado internacional, por isso, sem mais demoras, vamos a isso. E o primeiro dossiê do dia tinha de ser o de Marco Silva. O 00 sabe que o negócio está fechado, está praticamente concluído, depois do Fulham já ter oficializado ontem a saída do técnico português. Está dependente ainda da saída de Mourinho, não é? As eleições do Real Madrid estão marcadas para o dia 7 de junho e caso Florentino Pérez ganhe então este sufrágio, José Mourinho vai seguir para os merengues e consequentemente Marco Silva terá então caminho aberto para assinar pelas águias. O processo foi desbloqueado com a entrada de Rui Costa na mesa das negociações. Ele mostrou muita vontade de contar com o técnico português. Houve cedências das duas partes para que o negócio então se concretizasse. Marco Silva não vai receber qualquer prémio de assinatura, vai-se receber um salário líquido a rondar os 5 milhões de euros por época. Recordar que Mourinho recebia cerca de 7, vai receber um pouco menos, mas vai um pouco em consideração do valor que Mourinho e o estatuto que Mourinho já tinha quando chegou às águias. A saída de Mourinho ainda pode render aos cofres da Luz 15 milhões de euros, face a este atraso que houve então nas negociações. A cláusula já acabou e isso poderá ser uma vantagem então para o Benfica. Recordar que os trabalhos de pré-época do Benfica arrancam no dia 25 de junho e vai haver então um espaço de um mês até ao primeiro jogo oficial, a quarta pré-eliminatória da Liga Europa. Então Marco Silva não terá muito tempo para preparar a equipa para o primeiro combate a sério, a primeira disputa a sério da temporada. De uma visão pessoal, acho que é uma grande contratação para o Benfica, acho que é uma excelente chegada para o emblema da Luz, porque Marco Silva fez um excelente trabalho com um plantel que se calhar para a dimensão que tinha na Premier League era frágil e conseguiu resultados muito, muito positivos. É um treinador que é adorado pelos adeptos. Os adeptos do Fulham adoram o Marco Silva, queriam contar com o Marco Silva para a próxima temporada. A verdade é que não vai acontecer e acho que foi uma excelente aquisição por parte das águias. Falando ainda do Benfica, o Benfica voltou à carga por um extremo georgiano, Zura Davitashvili. Nome complicado. O Benfica tem tido aqui uma série de extremos com nomes difíceis de pronunciar numa primeira instância. Sheldrup, eu lembro-me quando Sheldrup assinou, por exemplo, houve muitas pessoas que estavam com dificuldades em saber como é que se pronunciava o nome da pérola nórdica, e Davitashvili vai trazer uma dor de cabeça para as pessoas que realmente gostam deste desporto. Era um dos jogadores que já estava referenciado no último mercado de inverno. Leva 16 golos e 5 assistências pelo Saint-Étienne na última temporada e acho que é um jogador muito, muito interessante. É um jogador com muito estatuto na seleção da Geórgia, 54 internacionalizações. Acabou mesmo por, título de curiosidade, vencer Portugal no Euro 2024. A Geórgia, ele entrou, não jogou assim muito tempo nessa partida, mas realmente é um jogador muito interessante. Tem algumas parecenças até com Kvicha Kvaratskhelia na forma como vai para cima dos defesas, como não tem medo de apostar em movimentos interiores para criar desequilíbrios, e acho que é uma contratação muito, muito interessante para o emblema da Luz. Agora, vai ser um pouco dispendioso, não é? Já sabe que agora no mercado atual os valores estão sempre um bocado mais inflacionados e o Benfica vai ter de largar uma nota, um valor a rondar os 15 milhões de euros. Acho que vai de encontro com o valor que o jogador tem, que já mostrou na Liga Francesa, pelo Saint-Étienne, pelo Bordeaux, onde teve antes, mas para estes negócios se concretizarem para os lados da Luz, é preciso agora também haver o aval de Marco Silva. Veremos então se ele dá a luz verde para este negócio se concretizar. Davitashvili tem um valor de mercado de 12 milhões e um contrato até junho de 2027. Não será o único jogador a chegar, pelo menos prestes a chegar ao Benfica nos próximos tempos. André também está perto de reforçar o meio-campo dos encarnados, segundo a imprensa brasileira. É um jovem jogador de 19 anos que explodiu este ano, em 2026, ganhou a titularidade no Corinthians, tem impressionado muitos adeptos. É um jogador que com muita capacidade física, com uma perna longa, capaz de chegar onde outros não chegam, e é um jogador que tem muito, muito confortável com a bola nos pés, um jogador habilidoso, e até pode ser um bom complemento
às aptidões que tem, por exemplo, o Richard Rios. É um jogador de condução que pode queimar linhas, e acho que também era isso que o Benfica precisava ou precisa neste momento. Ele leva 19 jogos, 5 gols em 2026, números interessantes para um jogador, para um médio com características um pouco mais defensivas. Deixar aqui a nota que o último André Luiz que o Benfica tentou ir buscar acabou por não seguir para o Benfica. Falo de André Luiz que jogou no Rio Ave, que acabou por seguir para o Olympiacos, muito por culpa de Marinakis. Veremos se este André Luiz vai mesmo parar no ninho encarnado. O Benfica vai ter de desembolsar um valor superior a 15 milhões de euros. É um valor robusto, lá está, vai um pouco de encontro com o valor que vai ter que pagar por Davitashvili, mas acho que é um jogador que poderá acrescentar então aos encarnados. Ele tem valor mercado de 16 milhões de euros, um contrato até dezembro de 2019. O Benfica vai ter muito para nos dar nestes próximos dias, e enquanto poderão haver entradas, também existirão então saídas. Sidney Cabral já está então na Turquia, vai assinar pelo Trabzonspor. Sidney Cabral, que teve um percurso muito atribulado na Luz, ele foi contratado à Estrela da Amadora em dezembro deste ano, 5,75 milhões de euros, por 90% do passe, e a verdade é que teve muitas dificuldades em se afirmar, foi somando minutos aqui e acolá nos primeiros tempos, só que não conseguiu corresponder, não conseguiu mostrar a qualidade que tinha apresentado no Estrela da Amadora, onde foi um dos grandes protagonistas da Reboleira no início do campeonato. E houve também um momento, não é, em que ele trocou de camisola com o Vini Júnior, depois daquela polémica toda com o Prestiani, também não ajudou, e ele acabou por somar muito poucos jogos, foram só 12, praticamente o tempo foi todo vindo do banco, marcou um gol, 3 assistências, não conseguiu cativar os adeptos, e vai seguir agora para a Turquia num negócio avaliado em 10 milhões de euros, mais 2 em variáveis. Acho que faz sentido o Benfica ir começando também a vender algumas das peças para ter arcabouço para depois ir buscar outro tipo de jogadores. Sidney Cabral, que vai assinar um contrato válido até junho de 2030. Passamos agora para o Sporting, e já há mesmo um entendimento entre o médio e o Atlético de Madrid. Morten Hjulmand está muito perto então de reforçar os colchoneros, deverá receber um salário anual bruto de 6 milhões de euros, salientar que ele no Sporting oferece cerca de 2, então é uma diferença muito, muito significativa. Falta então agora o acordo entre o Atlético de Madrid e o Sporting, e eu acredito que a vontade do jogador já é muito, ele já tem nos últimos jogos praticamente feito a despedida, tem mostrado algum sentimento mesmo nos últimos minutos que tem somado com a camisola dos Riões, e acho mesmo que esta saída está iminente. A proposta do Atlético de Madrid deverá rondar os 45 milhões de euros, veremos se o Sporting não vai querer mais um bocadinho, quem sabe então chegar aos 50 milhões, esperar para ver. E já temos vindo a falar da revolução que o Sporting está a tentar fazer no meio campo, não é? Muitas saídas, Morita, potencialmente também Daniel Bragança está na porta de saída, agora Hjulmand também deverá seguir para a Espanha, mas também já entraram alguns jogadores que podem assumir essas posições, não é? Issa Doumbia, Pedro Lima, Rodrigo Salazar, apesar de Rodrigo Salazar poderá ser até mais uma opção para jogar mais colado à linha, naquela função do pote, mas o Sporting tem-se preparado muito bem para comatar algumas saídas que estão a caminho. Salientar, Morten Hjulmand tem um valor de mercado para o 0-0 de 47 milhões de euros e uma cláusula de 80 milhões. Falamos agora de um regresso à Liga Portuguesa. Parece que Ricardo Gaio está muito perto de retornar a Portugal pelas portas do Gil Vicente. O acordo está bastante adiantado e pode mesmo já ser oficializado em breve. Ricardo Gaio, que foi o patinho feio do Sporting no tempo em que teve nos Leões, as coisas não correram propriamente bem, muitos erros cometidos, só que também é preciso relembrar que houve um Gaio antes disso, um Gaio no Braga muito preponderante, que mostrou muita habilidade e que mereceu realmente esta chamada para seguir para Alvalade durante um período mais positivo da sua carreira. Esta temporada teve a primeira experiência no estrangeiro, no Karagümrük, nome difícil de pronunciar novamente, Karagümrük, e realmente teve dificuldades em se afirmar e ter minutos na equipa turca, mas depois assumiu a titularidade e acabou mesmo por somar 28 jogos, um número muito interessante de partidas disputadas, ganhou a titularidade. E o Gil Vicente vai ter mesmo que renovar aquela zona dos laterais. Zé Carlos já anunciou a saída, Everton Santos também já anunciou a saída,
Conan, uma das grandes referências dos gilistas, está em final de contrato e, como tal, é preciso novas soluções. Ricardo Gaio está avaliado no valor para o 0-0 de 650 mil euros. Veremos por que valor é que o negócio vai ser concluído, e ele também tem um contrato até junho de 2027 pela equipa turca. Nome também muito interessante e que se calhar muito conturbado numa instância inicial, mas que depois conseguiu dar a volta por cima em Portugal, foi Deniz Gül. Deniz Gül, que agora está a disputar o interesse e a cobiça do campeão Galatasaray. É verdade, a imprensa turca avança que o campeão turco está muito interessado em Deniz Gül, quer arranjar um sucessor para Mauro Icardi, que não quer renovar, era uma peça central na frente de ataque do clube turco, mas parece que o jogador não quer renovar, quer outras paragens. E Deniz Gül, nestes últimos 2 anos, viveu altos e baixos, não é? Ele agora vive um momento feliz, foi campeão, integra mesmo a convocatória da Turquia para o Mundial, mas também temos de recordar que no ano anterior foi um jogador muito contestado, teve um início muito atribulado pelo Porto, só que acho que este ano conseguiu dar a volta, não continua a não ser o jogador mais consensual no núcleo portista, mas acho que se sair agora, sai com boas indicações mostradas, foi importante em vários jogos, naquela onda de lesões que o Porto teve. Esta temporada foram 7 golos e uma assistência, foi decisivo em muitos jogos importantes, e o Porto pelo menos queria 20 milhões de euros pelo passe do jogador, mas acho que agora aceitar negociar por um valor mais a rondar os 15 milhões de euros, a meu ver, seria um ótimo negócio para o Futebol Clube do Porto. Deniz Gül tem um valor de mercado de 5 milhões de euros, uma cláusula de 50 e um contrato que se estende até junho de 2029. Mais um tema, mas fora dos 3 grandes, mais um tema aqui de Portugal, mas fora dos 3 grandes, Noah Saviolo. Parece que não é só Sidney Cabral que despertou o interesse do Trabzonspor, jogando aqui em Portugal, parece que Noah Saviolo também está muito perto de reforçar, novamente, uma equipa turca. O Trabzonspor está disposto a pagar 11,5 milhões de euros pelo avançado, um valor já muito, muito significativo, e o Vitória ficaria com cerca de 15% do valor de uma futura transferência. Que acho que é muito importante o emblema vimaranense ficar com um passe, ficar com um valor dessa transferência futura, porque Noah Saviolo é muito novo, pode realmente fazer uma época muito interessante no Trabzonspor, e caso haja uma venda em sequência, passado 1 ano ou 2, poderá ganhar um valor muito, muito interessante com uma eventual transferência no futuro. Noah Saviolo, 2 golos e 5 assistências em 36 jogos na presente temporada, ganhou o seu espaço do 11. Realmente ninguém estava à espera que tivesse uma imposição se calhar tão forte na equipa vimaranense. Um Vitória que teve muitas dificuldades esta temporada, mas não foi certamente por culpa de qualquer prestação de Noah Saviolo, que esteve muito acima da média. Ele já assumiu mesmo a primeira internacionalização pelo Sub-21 de Portugal. É um jogador com muito futuro e que realmente poderá estar nas próximas listas que se avizinham, do Luís Freire. Benfica e Roma já estiveram interessados no jogador, mas parece que o Trabzonspor veio com mais força, veio com uma vontade maior de adquirir o passe do jogador português e vai mesmo contar com esta pérola vimaranense. Valor de mercado, ele tem um valor de mercado de 2 milhões de euros. O negócio vai ser feito por um valor bem maior que isso e tem um contrato até junho de 2028. E abrimos então este setor do mercado internacional com um negócio fechado no Manchester United. Ederson é então escolhido para ser o sucessor de Casemiro. A Atalanta aceitou então uma proposta de 40,5 milhões de euros mais 4,5 em variáveis. O médio vai assinar um contrato válido até junho de 2030 e a oficialização deverá acontecer apenas no início de julho. Ainda terá de fazer então os habituais exames médicos, mas a meu ver, acho que é uma contratação muito, muito bem medida pelo emblema de Old Trafford. Eu sou um profundo apreciador de Ederson, acho que é um jogador muito completo, é um jogador muito forte nas interseções e ao mesmo tempo tem capacidade para organizar o jogo. É um jogador muito certeiro no passe, tanto no passe curto como no passe longo, e acho que é um jogador que, ao lado do Bruno Fernandes, ou tendo o Bruno Fernandes um pouco mais à frente, conseguirá dar esse espaço para o internacional português, criar desequilíbrios lá na frente, como ele tanto gosta e como ele tão bem sabe fazer. Ederson tem um valor de mercado de 44 milhões de euros e um contrato que se estende até junho de 2027.
Passamos então ao tema Real Madrid, não é? Que tem sido que tem sido a panagem nestas últimas semanas. E falamos ontem no interesse em Fresneda, no eventual interesse em Fresneda, mas parece que o escolhido é outro, Denzel Dumfries. Denzel Dumfries, que vai ter um legado muito difícil de replicar, não é? O de Dani Carvajal, já anunciou a saída, é um jogador que teve muito peso nos merengues neste último ano, mas Denzel Dumfries é um nome já sonante, é um nome com peso, é um jogador que tem sido uma peça confiável no Inter ao longo destas últimas 5 épocas, tem 73 internacionalizações pelos Países Baixos, é um jogador já com bagagem e é um jogador que também tem um aval de Mourinho e nesta altura do campeonato isso é muito importante, não é? Todos sabemos da importância das eleições, caso Florentino Pérez ganhe, o caminho do Real Madrid será caso Henrique Riquelme ganhe, o caminho será outro, e ter então o aval de José Mourinho é muito, muito importante para que a transferência se concretize. Agora, ele vai ter uma concorrência de peso, não é? Estamos a falar de Trent Alexander-Arnold na direita, é um jogador também muito conceituado, um jogador que se calhar não teve a época mais feliz, com alguns problemas até defensivos, não é? Mas certamente deverá ser o titular, pelo menos num início de campanha que se espera um pouco atribulado. O Real Madrid vai desembolsar 20 milhões de euros, destacar também que Denzel Dumfries tem um valor de mercado de 24 milhões de euros e um contrato que se estende até junho de 2028. Ainda no tópico Real Madrid, está muito, muito interessado em Alexis McAllister. Aliás, fala-se hoje que ele é o principal alvo de Florentino Pérez para o meio-campo. Falava-se anteriormente, nestas últimas semanas, de Enzo Fernandes, mas parece que este nome tem perdido força e os merengues estão atrás de outro internacional argentino, por curiosidade. Alexis McAllister esta temporada somou 5 golos e 7 assistências pelo Liverpool, um Liverpool que teve débil, não é? Um Liverpool que teve algumas dificuldades esta temporada, as coisas não correram como estava previsto, apesar do grande investimento que o clube teve, e acho que é um jogador muito interessante e acho que é um jogador que poderá encaixar bem num Real Madrid que precisa realmente de sangue novo. Alexis McAllister tem um valor de mercado de 77 milhões de euros para o 0-0 e é preciso que os merengues batam a nota para conseguir tirar o jogador então do Liverpool. Passamos agora para a única oficialização do dia. Mitchell é o novo treinador do Ajax, assinou um contrato válido até junho de 2028 e Mitchell, estes últimos anos têm sido altos e baixos, não é? Ele conseguiu levar o Girona ao 3º lugar na La Liga em 2023-24, numa campanha verdadeiramente impressionante. Levar o Girona à Champions foi uma marca muito, muito icónica, vamos assim dizer. Só que este ano as coisas não correram tão bem, o Girona desceu de divisão, então sabor amargo, não é? Há anos que as coisas realmente correm como uma pessoa quer e há outros que as coisas não correm assim tão bem. Mitchell teve essa sensação nestes últimos tempos e vai ter um trabalho também agora difícil, não é? O Ajax ficou no 5º lugar da Eredivisie, muito longe dos lugares cimeiros que tanto ambiciona, e já não vence um campeonato há 4 anos, não é? Houve os fantasmas do Farioli ano passado, que estava muito perto de voltar ao caminho dos títulos. Não aconteceu. Esta época voltou a ficar muito, muito longe, e veremos se Mitchell tem a capacidade então de mudar a direção do barco. É um técnico que não tem medo de apostar na formação e para um clube como o Ajax, que tem essa tradição, sempre teve, acho que poderá ser a pessoa indicada para assumir então este leme. Falamos ainda da Liga Neerlandesa com outro nome, desta vez um jogador, porque Ismael Saibari, um jogador que teve em grande destaque na Eredivisie pelo PSV, parece que está a caminho então do Bayern Munique. Quer jogar no Bayern, já conversou com o Company sobre esta potencial incursão no futebol germânico, só que o Bayern Munique terá que investir pelo menos 50 milhões de euros para ter então este internacional marroquino, que esta época fez realmente uma época monstruosa, 19 golos, 10 assistências, foi preponderante na conquista do título do PSV. É o terceiro título conquistado de forma consecutiva pelo PSV, que se calhar já está a criar aqui até mesmo uma hegemonia neerlandesa, porque estava tão tendencioso o Ajax a ganhar, a tendência era tão grande do Ajax levantar os troféus, que agora parece que estamos a entrar numa dinastia diferente, com o PSV a assumir então a coroa. Acho que Saibari é um jogador muito interessante, é um fantasista, é um jogador que na frente de ataque tem uma capacidade técnica muito apurada,
normal de um jogador marroquino, estamos muito habituados a este tipo de registro. Um Ziyech, por exemplo, foi o jogador agora que me veio à cabeça, vai muito nesse registro, só que também o Bayern de Munique não tem um plantel que se brinque, não é? Tem Jamal Musiala, tem Olise, que são jogadores também muito criativos. Veremos se Saibari conseguirá rapidamente afirmar-se. Eu tenho as minhas dúvidas, mas a verdade é que o talento está lá e veremos se consegue conquistar Kompany rapidamente. Ele tem um valor de mercado de 39 milhões de euros e um contrato que se estende até junho de 2029. Chegamos então ao fim de mais um episódio do Mercado Flash. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui connosco. Não se esqueçam de subscrever ao nosso canal do YouTube e não se esqueçam, fiquem connosco, fiquem com o 00.